Professor Roberto Ferreira. Estou aqui para colocar para vocês vídeo 7, processos de extrusão. Então, lá no início, na rosca extrusora, na extrusora, né, a primeira coisa que acontece é a zona de transporte de sólidos. Então a gente tem um funil de alimentação e essa alimentação, o normal, ela ser induzida pela gravidade. Existem alguns processos de reciclagem tal, com materiais que são muito leves, pouco peso, tal, que tem uma alimentação forçada no funil, mas não é o caso da extrusão normal, tá? Então aqui a gente vê ó, a imagem, figura de 4 funis, né? Quando o fluxo está descendo em massa, o que é ótimo, tá? Existe uma facilidade maior de fluir pelo centro do que pelas extremidades, até por atrito com as paredes e tal, né? Mas existe uma alimentação de fluxo em massa. Esse aqui, ó, existe um arqueamento, não existe fluxo. Por quê? Por questão de estática, material muito leve e tal, se agarrou contra as paredes do funil e estagnou, não foi adiante. E fica um vazio aqui, ó, não alimenta a máquina, tá? Fluxo em tubo. O que acontece? O material está fluindo pelo centro, mas está estagnando o material nas paredes aqui, ó, do funil, e pode ocorrer aqui um problema que é normal. Por exemplo, se usam várias blendas, vários aditivos tal, e pode haver a deposição aqui no estagnado de um tipo de aditivo estratificado tal, que cai de repente na alimentação, e aí já muda a blenda que está trabalhando, vai dar modificação no processo, tá? Por estagnação e depois por estratificação do material que desce de uma vez só. E outra aqui é o caso de uma estagnação total do material contra as paredes, então não está fluindo nada aqui no centro, tá? Não alimenta a máquina. Tá? Esse é a zona de transporte dos sólidos do ponto de vista de funil. Com relação à rosca, o transporte ele é induzido por arrasto. Quer dizer, o material se move para frente como resultado da rotação da rosca no cilindro estacionário, combinado com as forças de atrito que agem sobre as partículas do material. Eu tenho um videozinho aqui legal para ver a respeito da uma imagem de funil, tá? O pessoal conseguiu filmar e eles colocaram também depois um traçador, um material que vocês vão conseguir ver o fluxo por cores, tá? Então aqui aparecem 2 tipos de materiais, né? Estão fluindo, vocês vejam que pelo centro flui mais. E aqui, ó, traçadores, são corantes que foram colocados para verificar como é que isso aqui está acontecendo de se movimentar, tá? Essa imagem é bem legal e mostra como é que se dá a alimentação no funil, né? Vejam que a velocidade é bem maior no centro que nas extremidades, né? Fica meio estagnado aqui, de repente cai. Então, aqui que pode se gerar problemas de estratificação e depois ocorrer problemas na mistura de material, né? No material que está entrando na extrusora. Zona de plastificação. É a zona do cilindro onde o transporte de sólidos termina e o fenômeno principal é o do calor fornecido pelos aquecedores do cilindro e daquele gerado pelo atrito ao longo da rosca e do cilindro, fazendo com que o polímero comece a fundir. Normalmente, o calor gerado por atrito é muito maior do que o fornecido pelos aquecedores externos. Pessoal, embora esse calor gerado pelo atrito seja bem maior do que o calor fornecido pelas resistências, tem que se ressaltar aqui a importância das resistências para o início do processo. Para começar a gerar o calor de plastificação inicial, é muito importante o controle das resistências do cilindro da extrusora, tá? Não pode ser esquecido isso aí. Depois, em funcionamento, o calor por atrito vem a ser 75% até 85% do calor necessário, tá? Mas no início é importante que as resistências estejam funcionando perfeitamente
para adequada classificação inicial. Aqui eu vou pedir para vocês depois fazer uma visualização. Bom, aqui nós temos um corte no cilindro da extrusora e na rosca, tá? Vejam que aqui está a parede do cilindro, aqui está a raiz do canal da rosca, a raiz da rosca, a parte sólida dela, né? Esse é um filete, aqui é outro filete, isso aqui forma um canal. Aqui na figura de baixo, eu vou pedir para vocês imaginarem como se vocês conseguissem pegar, tivesse a capacidade de pegar a rosca, que ela é helicoidal, né? Tomar ela das posições inicial e final e distorcê-la, tá? Conseguir torcer ela e deixar ela reta. Ficaria um canal. E é isso que acontece na segunda figura. E é como se fazem estudos a respeito de rosca, tá? Então isso aqui é uma rosca distorcida. Aqui tem um filete da rosca e aqui tem outro filete da rosca. Então isso aqui é um canal que vai desde o funil da máquina até chegar na conexão com a matriz, tá? A extrusora pode ser vista sobre esse aspecto aí para poder estudá-la, tá? O que está em escuro é material sólido, o que está em claro é material fundido, tá? Então vocês vejam que junto da região do funil, aqui é transporte de sólido, ó, é só sólido. Aí já começa a entrar na zona de plastificação, vai iniciando a fusão, tá? Começa a diminuir o material sólido e aumentar o material fundido. Até que vai chegar lá na zona de dosagem, não vai ter mais material sólido, só material fundido, tá? Então, região sólida, região fundida. Isso aqui é o que acontece nessas regiões aqui, ó. O sólido vai permanecendo à frente da rosca. Esse aqui é a frente do filete, tá? A parte de ataque do filete. Aqui, ó. Então, o fundido vai ficando em cima e atrás. E o sólido vai ficando na frente, tá? Zona de material, de transporte de material plastificado. Então, aqui tinha o transporte de fundidos, zona de plastificação, aí começa a transportar fundidos aqui, ó, só fundido, tá? É diferente o transporte de fundidos do transporte de sólidos, tá? É bem diferente. Zona de transporte de material plastificado. Inicia onde a zona de plastificação termina. Continua o avanço do material como resultado da rotação da rosca e da configuração helicoidal do filete. A pressão gerada influi no fluxo, podendo reduzir a vazão de saída. Porque, é lógico, começa a aumentar a pressão quanto mais próximo do final da rosca, tá? E a pressão é um elemento de contraposição ao fluxo, tá? Ela vai restringindo o fluxo. Nesta zona do cilindro é onde ocorre a mistura do material, homogeneização da temperatura e a composição da massa plastificada. Conformação. Zona funcional da extrusora onde o polímero toma uma forma. A pressão gerada nas zonas precedentes é usada para vencer a pressão requerida pela matriz. A matriz, tudo que estiver à frente da extrusora, conexão, são restrições à passagem do material, tá? Então tem que haver uma pressão para vencer essas restrições e conseguir fluir pela matriz. As variáveis que afetam essa resistência ao fluxo são a geometria do canal de fluxo da matriz, as propriedades de fluxo do polímero plastificado, a distribuição de temperatura e a taxa de fluxo através da matriz. Bom, aqui é necessário que fique entendido também, ó, que todas essas zonas de transporte de sólidos, zona de plastificação, isso depende do projeto da rosca, tá? Mas mesmo no projeto, o projetista definindo, ó, aqui vai ser transporte de sólido, aqui,
No processamento em si, isso não se dá numa zona que se possa definir, ó, aqui que acontece, pode ser mais para cá, mais para lá, tá? Isso vai depender do processamento, além do projeto do equipamento, tá? Mas não é, uma região que seja fixa, tá? Essas zonas elas não têm uma interface para dizer que iniciou uma, terminou outra, tá? Ela, ela é móvel aqui, tá? Ela pode se movimentar, que isso fique bem claro. É diferente, por exemplo, de quando a gente está falando de zonas de aquecimento, que são zonas compreendidas por termopar, resistências e pirômetro. Então essa zona é uma zona fixa, tá? Que está por fora do cilindro lá. Mas as zonas, as regiões aqui da extrusão não são fixas, elas têm mobilidade, tá? Depende de projeto e depende de processamento. Claro, no processamento está incluído também o tipo de polímero, né? Aqui, ó, processo tubular de extrusão, filmes duplos. Existem 3 tipos principais. Tá? Normalmente, para o polietileno, esse aqui é o vertical ascendente para polietileno. Aqui está a extrusora, conexão, o cabeçote com a matriz, anel de ar. É inflado um balão, né, um filme tubular. Ele é estirado pelos rolos puxadores que estão fechados. Aqui tem as saias de achatamento. E ele passa dessa geometria tubular para um filme chato, né, fechado, de 2 paredes, tá? Aí vai passar pelos roletes e vai para a bobinagem. No PP, normalmente, não posso extrusar o PP assim? Até pode, mas o usual da extrusão do PP é descendente. Então a extrusora está colocada numa plataforma, a matriz é para baixo, tá? Descendente. Em vez do anel de ar de resfriamento, aqui existe um anel de água de resfriamento. E isso aqui, ó, as saias de achatamento são de normalmente aço inox polido. Então o filme faz contato com água fria e essas paredes e ele fica translúcido, tá? Fica bem transparente. É muito utilizado para polipropileno, tá? Depois ele vai sair para o restante do processo, vai ser estirado pelos rolos, puxadores e bobinado, tá? Aqui tem um bem diferentão, ó, que é o pro PVDC, cloreto de polivinilideno, tá? Ele é extrusado na horizontal, ó, tá? Então, em vez do balão ser na vertical, aqui, ó, o balão é colocado na horizontal. Qual é o problema? O problema é que existe uma tendência natural do material querer fluir mais por baixo, por causa da gravidade na matriz. Mas isso aí é corrigido com o ajuste da matriz, tá? Aí tem as saias de achatamento, estira, bobina, tá? Esse material é muito bom para utilizar como barreira na parte de alimentícia, tá? Para impedir de oxidar produto, impedir de migrarem sabores e tal. Aqui aparece no detalhe um filme tubular duplo, né, ascendente. Então aqui a gente vê a linha completa. Então tem um conjunto de moto redutora aqui, a rosca extrusora, o cilindro, calefatores, termopares. Aqui é o cabeçote, com o anel de ar aqui em cima. A parte em vermelho é o material fundido. Sai o filme tubular que está inflado. Aqui tem os rolos puxadores que estão fechados. O filme sai um filme chato, plano, né? Fechado. E vai ser bobinado. Aqui no detalhe, ó, aparece o material fundido. Aqui aparece a tubulação por onde entra ar. Pode ser ar de ventoinhas, dependendo do tamanho do equipamento, normalmente é por ventoinha, porque o que se precisa aqui dentro do balão é volume de ar e não pressão, tá? Então a ventoinha é mais efetiva em colocar um volume mais rapidamente de ar do que uma rede de ar comprimido, tá? Mas máquinas pequenas normalmente é ar comprimido que entra aqui. Depois que chegou no diâmetro que se quer,
para aquela largura desejada do produto, né, é fechar uma válvula aqui e o ar se mantém aprisionado aí dentro. Tá? Aqui aparece o anel de ar em corte com as suas chicanas, tá, de passagem. Então esse ar que está vindo aqui com uma tubulação, existem várias tubulações aqui no anel de ar, na parte externa dele, e tem um distribuidor de ar que é alimentado por uma ventoinha e joga esse ar para solidificação. Ele vai sair aqui no pé do balão, né, e vai solidificando e resfriando o filme. A extrusora, equipamentos da linha, né? Extrusora, normalmente é uma máquina monofuso, monorrosca, né? Geralmente com rosca universal, com seções de mistura distributiva e dispersiva na seção de dosagem. A rosca universal, o que é? É uma rosca que serve para transformar vários polímeros, para fazer vários produtos, mas ela não é uma rosca especificamente projetada para um determinado polímero, para um determinado fim. Então ela pode não ser tão efetiva como uma rosca especificamente projetada, mas ela dá uma opção de transformar uma gama de produtos com uma gama de polímeros, tá? É a grande vantagem desse tipo de rosca. Cabeçote é o conjunto onde estão montados a matriz, o anel de resfriamento, resistências elétricas e termopares, tem entrada de ar para insuflamento do balão, além de alguns outros elementos. Na linguagem do chão de fábrica, muitas vezes vai se ouvir chamar a matriz de cabeçote de matriz ou vice-versa, tá? Mas assim, ó, cabeçote é o conjunto todo e matriz é a porção final, tá? Cabeçote é conectado ao cilindro da extrusora através de um adaptador, onde se encontra a placa filtro e o sistema de troca-tela. Claro que com as telas de filtragem, né? De forma a se conseguir uma boa uniformidade de bobinamento, muitas máquinas empregam cabeçotes giratórios. Como vários motivos causam a desuniformidade da espessura do balão, com o emprego do cabeçote giratório, a desuniformidade é distribuída por igual em todo o perímetro do balão, obtendo-se bobinas parelhas. Tem muita gente que confunde, tá, esse giratório do cabeçote. Hoje em dia se usa muito mais o giratório na torre, tá? Porque no cabeçote, esse sistema giratório está girando com material fundido, tá? E quando é o giratório na torre, o material já está solidificado, já bem resfriado, tá? Então é preferível o giratório na torre do que o giratório na matriz. O que acontece? Em todo o perímetro da matriz deveria sair uma espessura super homogênea de material. Além da distribuição da matriz não ser uma coisa plausível de conseguir uma homogeneidade perfeita, tá? Vai haver sempre uma diferença, tá? E para isso existem as tolerâncias de produto, né? Pode ser mais, menos, tanto, né? Normalmente se dá uma espessura nominal. Por exemplo, eu quero um filme com 40 micrômetros, mais menos 5%, tá? Então eu posso ter um filme de 42 micrômetros, um filme de 38 micrômetros, variando essa espessura no perímetro todo, tá? Além disso, o ar de resfriamento do anel também ele tem que ser super homogêneo, porque se eu resfrio mais numa porção do filme do que noutra, solidifico antes. Onde solidifica antes, o filme fica mais espesso, porque ele não está mais no estado fundido para ser estirado. Onde está ainda no estado fundido, ele é estirado e vai ficar menos espesso, mais fino. Tá? Então existem problemas de distribuição da matriz, problemas da distribuição do anel de ar, tá? Do ar de resfriamento. É normal e vai haver uma tolerância. Acontece o seguinte, se eu estiver fazendo bobinas muito grandes, e principalmente nos produtos que são usados para sacarias, né? Normalmente é para sacarias, se eu mantiver o cabeçote parado, a torre parada, sempre vai estar saindo na mesma região o produto mais espesso, vai estar saindo na região o mesmo produto mais fino, menos espesso, tá? Isso aí no bobinamento vai formar corcovas, calombos. E isso é ruim para as operações de pós-extrusão, que sejam de impressão plexográfica, ou rótulo gravura, tá? E na parte de corte e solda de sacarias. Então é bom que a bobina seja homogênea, não possua corcovas,
embora a espessura tenha diferenças. O que acontece quando eu estou girando a matriz ou estou girando a torre, o carro puxador, essa espessura que está saindo da matriz maior aqui, se eu estou girando, daqui a pouco ela está girando também. Então ela vai sair tipo um helicoide. A mesma coisa com a de menor espessura. Então isso aí vai estar girando continuamente. Tá? Então na distribuição da bobina que está sendo formada, não se vê nenhum tipo de corcova, porque ele vai espalhando. Tá? Mas o giratório de matriz, o giratório de cabeçote, não corrige espessura, tá? Diferença de espessura. Simplesmente ele permite uma bobina melhor acabada para as operações de pós-extrusão, certo? Que isso fique bem entendido. Então é esse caso aqui, ó. A desuniformidade é distribuída por igual em todo o perímetro do balão, obtendo-se bobinas parelhas. Aqui aparece um equipamento de extrusão completo, né? Então, o que se chama de cabeçote? Aqui termina a extrusora. Aqui tem um sistema de conexão, tem um sistema de troca-tela aqui com conexão. O cabeçote é toda essa parte aqui, ó. Tudo isso aqui é cabeçote, tá? Aquela parte superior final aqui é a matriz, tem macho e fêmea, tá? E todo o conjunto é cabeçote. Aqui pode-se ver a ventoinha com um mangote de alimentação para um distribuidor de ar. Aqui o distribuidor de ar está colocado embaixo da matriz e saem as mangueiras que vão num anel de ar, tá? Esse anel de ar está equipado com um termômetro, que é muito interessante, e deve ter no outro extremo dele lá um manômetro também. É bom que se tenha o controle de pressão de ar dentro do anel e a temperatura do ar, tá? É um referencial. Tá? Então aqui está o funil, caixa redutora, né? A extrusora em si, tá? Matriz. A matriz circular anular é composta de duas partes concêntricas e entre elas passa o termoplástico fundido. A parte interna, normalmente cônica, é chamada também de mandril interno ou pino central. É o conhecido macho. A parte externa tem função principal de permitir ajustes pequenos de espessura final através de parafusos. Então existem uns parafusos colocados em todo o perímetro da fêmea da matriz que permite corrigir um pouco a espessura. Só que assim, ó, que fique entendido também uma coisa aqui com relação ao controle de espessura de matriz, tá? Na matriz tubular. Existem parafusos em todo o perímetro, mas o que a gente consegue é deslocar a abertura anular mais para um lado, mais para o outro, tá? Tá menos espesso aqui, tá mais espesso aqui. Eu consigo compensar isso, mas não consigo resolver problemas pontuais de espessura, tá? Ah, eu vou diminuir a espessura nesse ponto, eu vou aumentar a espessura nesse ponto. Isso não existe. Ela joga mais para um lado, mais para o outro, para fazer uma homogeneidade no perímetro, tá? Mas não pontual. Bom, na literatura já se encontram matrizes modernas que a composição do material da fêmea dela é materiais compósitos que suportam temperaturas elevadas e são passíveis, e ela tem algum material de uma certa flexibilidade que permite ajuste pontual, tá? São matrizes bem modernas e não se encontram por aí aplicado na indústria, tá? Eu pelo menos até hoje não vi nenhuma, só vi na literatura isso aí, tá? Então se vocês ouvirem falar, pode acreditar que existe já, tá? As superfícies das duas partes da matriz devem ser muito polidas para assegurar boas propriedades ópticas ao filme e devem ter uma geometria que permita um fluxo contínuo sem pontos mortos. Quer dizer, sem haver estagnação do material em nenhuma parte, tá? O material tem que fluir constantemente, tá? Não pode ficar pegado, formando carvão, degradando, né?
Podem ser encontrados 3 tipos básicos de matriz: a de alimentação lateral, a de canal espiral e a do tipo pernas de aranha. Aqui também vai uma outra dica. Tem já um novo tipo, mas eu falo após o outro slide aqui. Então aqui aparece, ó, matriz de alimentação lateral. Aqui, ó, é uma vista de cima, tá? Então a extrusora está aqui, está alimentando o material para cá. Essa é a conexão. Essa aqui é a parte da matriz, ó, a fêmea e o macho está aqui dentro. E aqui está rebatido numa vista a 90 graus em corte, tá? Então, aqui está a placa perfurada, que seria aqui, ó, placa perfurada, tá? O material está fluindo daqui para lá. O material fundido estaria em clarinho aqui. Esse escuro é o mandril ou o macho da matriz, tá? Vejam que ele é perfurado para passagem do ar de insuflamento do balão. Tem uma válvula aqui que depois vai ser fechada, né? Bom, esse tipo de cabeçote aqui, de matriz, de alimentação lateral, tem que ser muito bem projetado, porque existe uma tendência do material fundido fluir muito mais por aqui do que fazer o contorno de todo o macho para fluir do outro lado, tá? Então, essa geometria de projeto aqui tem que ser muito bem trabalhada para permitir fluir material homogêneo em todo o perímetro da matriz, tá? Bom, depois tem uma matriz que é mais fácil de fazer a homogeneidade da espessura em todo o perímetro, que é de pernas de aranha. Aqui também está uma vista de cima, e aqui uma rebatida em corte. Então o material fundido entra por aqui, entra por baixo. E vejam que o macho, ele tem um cônico aqui, então o material distribui uniforme em todo o perímetro aqui entre o macho e a fêmea, tá? E vai sair lá em cima bem parelho. Qual é o problema desse tipo de matriz aqui? Esse macho dessa aqui, ó, tá preso embaixo da matriz, tá? Ele fica suspenso aqui dentro, certo? Fica preso aqui embaixo e ele não tem nada de fixação contra a fêmea aqui, certo? Só vai circular polímero aqui. Esse aqui é o de pernas de aranha, ou seja, ele tem em determinadas regiões uma fixação contra a fêmea aqui, ó. O que vai acontecer? O material fundido vai ter que circundar essas pernas para sair lá em cima, tá? E vão ficar linhas de solda, linhas de fluxo que enfraquecem o material. Pô, mais tarde foi bolado um outro tipo, que é o canal espiral. O que acontece? O material entra por baixo aqui, da mesma forma que esse, só que ao invés de correr aqui, ele tem furos, que são esses furos que aparecem aqui, ó. Então o material vem lá de dentro desses furos e eles vão subir em espiral por canais e eles, a fêmea da matriz, ó, ela tem uma certa folga com esses espirais. Então o material, além de seguir o canal, ele já vai fluindo pelas paredes aqui entre o macho e a fêmea, tá? E essa era considerada uma das melhores distribuições de material que tem para filme tubular, para tubos, tá? Só que surgiu há pouco tempo, tem na literatura, nunca vi, só vi na literatura também, as matrizes, são chamadas de matrizes pancake ou panqueca, né? Esse aqui, vejam que é um espiral vertical, tá? Ele está subindo, certo? Essas matrizes mais modernas que foram criadas agora, principalmente para quando se utiliza coextrusão, são uns discos chatos, verticais. Então, o helicoide é horizontal, quer dizer, tá? O helicoide não é o helicoide vertical, que nem daquela outra matriz anterior ali. É o helicoide na horizontal. Então, o material flui do centro desse disco para as extremidades, tá? E pode ser montado pancake porque pode ser montado um disco em cima do outro e colocando camadas de extrusora diferentes,
Então, para fazer coextrusão, e se a gente quer ampliar a coextrusão, basta ir botando segmentos de matriz, vão sendo acoplados segmentos de macho e fêmea, e o material distribui nesses discos espirais na horizontal. Tá? Não tive prazer de ver ao vivo ainda também, mas existe, está na literatura. Tá? Mais tarde nós vamos ver mais slides e vídeos a respeito desse material aí, tá? Mas só para já deixar conversado. O anel de resfriamento. Função principal, resfriamento do balão. Solidifica e resfria o filme, né? A eficácia do resfriamento depende de volume de ar, velocidade deste ar, a direção do fluxo de ar e da temperatura. O ar não deve somente resfriar a massa uniformemente, mas também suportá-la, contribuindo para a estabilidade do balão. Isso quer dizer que tem que haver um certo ângulo do ataque do ar contra o balão e o ar vai subindo, né, junto com o balão, servindo como um colchão, né, servindo como uma suportação para a estabilidade. Tá? O ar de resfriamento tem que garantir um resfriamento uniforme, de boa estabilidade, resulta em um filme com boas propriedades mecânicas e espessuras uniformes. Características são obtidas com anel de ar projetado com sistema adequado de labirintos, contendo equalizadores de pressão e defletores internos. São as chicanas que se falam, né? Isso faz com que se tenha velocidade de distribuição uniforme de ar em toda a circunferência do anel, né? Circunferência dele. Pode ser instalados um manômetro e um termômetro que darão informações valiosas para um controle mais efetivo do sistema. Se eu tenho um manômetro que me dá a pressão que eu tenho dentro do anel de ar e um termômetro que me dá a temperatura, eu consigo repetibilidade, né? A saída de ar deve estar num ângulo de 45 a 60 graus da horizontal, para que o ar toque a superfície do filme de maneira que não o corte e ajude a estabilizá-lo. A abertura do anel, a saída, deve estar normalmente a 10, 20 milímetros de distância da borda da matriz e deve ser regulável, ajustável. Eu tenho que conseguir regular a velocidade do ar aí na saída do anel. Tá? Uma pequena abertura resulta em altas velocidades de ar e bons efeitos de resfriamento. Uma grande abertura, ao contrário, produz um grande volume de ar, mas a velocidade é geralmente tão baixa que somente parte do ar contribui para o resfriamento do filme. Então, normalmente, o que vai acontecer, vocês vão ver nos equipamentos, vou voltar aqui atrás. Aqui, nessa ventoinha que vai fornecer o ar para o anel, normalmente tem uma íris aqui na sucção do ar ambiente, e eu consigo controlar a vazão de ar aqui. Eu quero mais resfriamento, eu abro mais a íris, consigo maior vazão de ar. Quero menos resfriamento, eu fecho mais a íris, consigo uma menor vazão de ar. E na matriz aqui em cima, no anel de ar aqui em cima, tem um ajuste da velocidade do ar, tá? Então, não dá para confundir o ajuste de vazão do ar aqui para melhorar o resfriamento com esse daqui, porque aqui eu abro mais a vazão quando eu quero maior resfriamento, e esse daqui eu fecho mais para garantir mais velocidade do ar para melhorar o resfriamento, tá? Então tem que ser bem discernido isso aí, tá? Entre vazão de ar e velocidade do ar. A vazão é lá na ventoinha e a velocidade é em cima do anel, tá? Então aqui está alguns anéis vistos de cima em corte, né? Então esse aqui é um anel. Aqui tem uma parte de ajuste dele para fazer um fechamento ou abertura maior de saída do ar aqui. Aqui entra o ar com as mangueiras tangencialmente para melhorar a distribuição. Esse aqui é um outro modelo de anel, tá? Aqui vocês estão vendo essas hastes, ó, é para poder fechar e abrir mais a passagem do ar aqui, tá? Equipados com termômetro e manômetro, tá? Esse aqui também. E aqui aparece um corte desse anel de cima, ó. O ar sai do distribuidor por mangueiras, né? E aqui são as chicanas, os distribuidores, ó.
Porque ele dá uma resistência à passagem do ar para tentar homogeneizar melhor a vazão do ar na saída. E aqui, ó, ele vai passar numa restrição ainda aqui, e aqui que está o ajuste da velocidade do ar, ó. Essa parte ela fecha ou abre mais a passagem do ar aqui, ó. E esse ar é jogado num ângulo entre 45 e 60 graus aqui, para não cortar o balão, e vai solidificar e vai acompanhar, dando estabilidade ao balão, tá? Aqui aparece nesse outro corte, ó, em verde está o ar circulando aqui, ó, passando pelas chicanas, tá? Passando por uma obstrução. E esse é um anel de ar de caminho duplo, tá? Ele, por uma parte, a vazão do ar sai aqui no pé do balão e outra parte do vazão do ar sai mais em cima aqui do balão, tá? É um anel de ar de lábio duplo que chama, tá? Existe também o que acontece com o ar que está aprisionado dentro do balão. Ele vai com o tempo aquecendo, porque a gente está resfriando o filme externamente com ar, mas aquele ar que está dentro do balão, ele fica aprisionado. E como o polímero, o plástico, é um material isolante, custa muito para resfriar esse ar que está dentro do balão. Ele vai aquecendo esse ar dentro do balão. Isso é contraproducente. Então, se a gente puder instalar um IBC, que é o Internal Bubble Cooling, a gente consegue trocar o ar interno do balão. Como é que funciona esse negócio aí, ó? O cabeçote tem que ser um cabeçote especial, tá? Tem que haver um sistema de sensores colocados aqui. Normalmente são 3 sensores colocados a 120 graus aqui, onde solidifica o balão, tá? Depois dessa linha, que é a linha de névoa, então acima disso ele está solidificado, né? Então tem os sensores óticos que indicam para um CLP o diâmetro do balão, e eu coloco no diâmetro que eu quero. Aí existe um sistema de insuflamento de ar com ventoinha e outro de retirada do ar com uma outra ventoinha. Então, uma dessas ventoinhas é fixa. Eu ligo ela e ela fica colocando, por exemplo, o ar para dentro do balão de uma forma constante, contínua. E essa outra ventoinha aqui, ela é controlada pelo CLP para dar maior ou menor vazão de saída. E com isso, eu entro com ar aqui de uma maneira constante e eu retiro ele de uma maneira variável, tá? Para manter um diâmetro de balão constante aqui, tá? Então os sensores mandam o sinal para o CLP e o CLP diz para essa ventoinha produzir mais ou produzir menos para manter o diâmetro do balão. E com isso, está entrando ar frio e está sendo retirado ar quente dentro do balão, mantendo um resfriamento também, além de resfriar o balão por fora, estou resfriando o balão por dentro, e é mais efetivo, eu consigo ser maior, obter uma maior produção, ser mais rápido, né? Vamos voltar ali. Característica, ó, introdução de ar de resfriamento na área plástica do filme, extração de ar quente interno do balão, sensores de alta sensibilidade que regulam o fluxo volumétrico de ar, assegurando um diâmetro constante ao longo do tempo. Consegue uma estabilidade bem boa da produção, tá? Torre. A torre é onde são montados os rolos puxadores, a saia, que é responsável pelo gradual achatamento do balão, são saias, tá? São 2. O cesto de calibragem e outros acessórios de importância secundária. Vamos ver também que esse cesto de calibragem não calibra ninguém, tá? Ele é simplesmente para dar estabilidade para o balão. A altura é determinada em função das características do processo da matéria-prima. Então, o bom é ter uma torre que tenha altura ajustável. Nem todas têm, tá? Torres modernas possuem regulagem da altura, ao contrário das antigas, para ampliar os tipos de matéria-prima processáveis. Então eu consigo subir ou baixar a altura do carro puxador em relação à matriz, tá? O ajuste também é necessário para determinar a altura exata em que o filme está quente o suficiente para não formar dobras durante o achatamento. Eu não posso dobrar o filme a frio, achatar ele a frio que vai fazer ruga, tá? Mas frio o suficiente para não haver bloqueio.
Se ele estiver quente demais, o que vai haver se eu quiser achatar? Uma face vai querer soldar na outra, vai bloquear. Ela não chega a soldar, mas ela fica bloqueada. Vocês nunca pegaram aquelas sacarias fininhas que vocês querem abrir e é impossível de abrir, que elas estão coladas, aí o filme está bloqueado, tá? Para isso, o processo tem que ser realizado numa altura correta, o achatamento do filme. E outra é que existem aditivos antibloqueios para colocar nas resinas também. Muitas vezes o produtor não coloca porque isso aí encarece o produto, tá? Torres muito altas tendem a provocar dobras na direção da extrusão, na direção da máquina, né? Na direção vertical, e torres muito baixas contribuem para dobras transversais, na horizontal, né? Na transversal da máquina. Estabilizadores de balão. Uma estabilização adicional do filme tubular entre a linha de cristalização ou a linha de solidificação, quando o filme é totalmente amorfo, né? E os rolos puxadores é essencial para evitar a formação de dobras no filme. Então existe o diafragma tipo íris, é colocado logo acima da linha de cristalização, com abertura regulável, para tocar toda a circunferência de balões de diâmetros diferentes de acordo com o necessário. Na verdade, ele não chega a tocar mesmo, ele fica quase tocando o balão, mas entre essa íris e o balão fica circulando o ar soprado pelo anel, tá? Então ele serve para dar uma passagem de ar entre a íris e o balão e estabilizar o balão, para o balão não ficar tremendo tanto, tá? Ao invés de diafragma, pode ser usado um cesto de calibragem, que aí são vários roletes, normalmente de nylon Tecnil, tá? Colocados um acima do outro e ajustáveis. São uma série de anéis paralelos com pequenos roletes que tocam o balão acima da íris. Alguns cestos são compostos de roletes largos que tangenciam a superfície do balão. Nesse caso aqui, se vê um diafragma tipo íris em alumínio, tá? Então esse diafragma ele é ajustável, posso fechar e abrir mais ele, tá? Ele tem ajustes aqui em cima. Esse aqui é um diafragma duplo, tá? Ele tem mais embaixo e mais em cima aqui. Então aqui ele está aberto demais, tá? Mas normalmente ele está quase faceando com o filme tubular ali, tá? É que isso aqui está no início de produção. Filme tubular deve ser falando das saias agora, resfriado uniformemente sem dobras até os rolos, para que seja corretamente bobinado. Para assegurar que o filme chegue sem nenhuma dobra nos rolos puxadores, ele deve ser achatado enquanto ainda está morno. Temperatura entre 60 e 80 graus centígrados, tá? E relativamente flexível. Para isso, a torre é dotada de um sistema de achatamento gradual do filme, que são as saias. Filmes de polietileno de baixa densidade, a saia consiste de duas séries de roletes metálicos horizontais dispostos de forma cônica em contato com o filme. Por causa da eletricidade estática, em máquinas para filme de polietileno de alta densidade, é mais aconselhável o uso de sarrafos ao invés dos roletes. Então as saias são compostas de sarrafinhos, são bem aplainados, bem polidos, tá? Para fazer o contato com o filme. E muitos processos, vocês vão ver numa foto aqui depois, se coloca até um papel pardo entre esses sarrafos e o filme, e se usa talco industrial para o filme deslizar melhor ali, para não ter tanto atrito, tá? A abertura entre os sarrafos ou entre os roletes permite o resfriamento lento com ar e é possível inserir sarrafos em ângulo com as saias para auxiliar a estabilização do balão. Para polietileno de alta densidade, é indicado um ângulo de cerca de 20 graus para a abertura das saias. Aqui aparece, ó, só aqui em laranja é a estrutura metálica, né? E os sarrafinhos de madeira estão lá parafusados nela e tem uma abertura que permite resfriamento, tá? Além disso, aqueles estabilizadores que falou anteriormente aqui, ó, inserir sarrafos em ângulo com as saias, o que é isso aí, ó? É que assim, ó, posso inserir um sarrafo daqui até o outro lado lá, que ajuda a estabilizar o balão nesse sentido aqui, tá? Então, além de ter a íris aqui, eu posso auxiliar com alguns sarrafinhos aqui. É enjambração, tá? E aqui está se vendo, ó, um papel pardo colocado entre os sarrafos e o filme, e lá por cima do carro puxador o cara abre os rolos e joga talco industrial aqui
para auxiliar no deslizamento. Tá? Rolos puxadores, são chamados também de rolos de achatamento e rolos de arraste. Servem para puxar o filme em direção aos rolos bobinadores, determinar a espessura do filme por estiramento, isso aí em conjunto com a produção que a rosca extrusora está dando. Tá? Lembram que eu falei já que extrusão é um balanço de massa, né? Então o que eu coloco de quilo-hora de material fundido pela matriz, o que o sistema de extrusão está colocando, é o quilo-hora que eu vou retirar nesses rolos puxadores com o filme solidificado. Tá? Então, dependendo da alimentação em quilo-hora que eu estou dando com a extrusora e da velocidade do puxamento do filme, eu vou definir a espessura do filme, tá? Por estiramento. Esses rolos puxadores também eles têm que evitar a saída de ar do interior do balão, então o ar fica aprisionado lá dentro, mantendo o diâmetro do balão. Um rolo normalmente é de metal e o outro de borracha para pressionar toda a superfície do filme que passa entre os mesmos. Quando for polipropileno extrusado na ascendente, tá? Que não for aquele sistema descendente, normalmente se usa os dois rolos de aço e com resfriamento interno por água, tá? Para melhorar o aspecto de transparência e brilho. A velocidade dos rolos pode ser controlada pelo operador da máquina. É necessária a sua correta sintonia com a velocidade de extrusão para que se mantenha a espessura requerida para o filme, além da possibilidade de modificação da mesma. Normalmente o que vai se querer num processo de extrusão é trabalhar com a extrusora ao máximo de produção, né? E aí se regula a espessura pelo puxamento do filme. Outras vezes, por questão de processamento, a gente necessita de trabalhar com extrusora com rotação mais baixa, por uma série de outras razões que a gente pode ver depois, tá? Aqui aparece foto dos rolos puxadores, logo acima da saia de achatamento, tá? Eles estão em cima da estrutura da torre. Aqui aparece o filme sendo extraído por eles. Bobinadora. Qual é a função da bobinadora? Armazenamento temporário do filme já processado e resfriado. E normalmente essas bobinas vão ter um comprimento padrão solicitado pelo cliente ou de acordo com o tipo de sacaria que vai se fazer, né? Mas existem aí bobinas de 100 metros, 200 metros, 300 metros, depende muito do material e do cliente. Bobinamento do filme só pode ser efetuado perfeitamente quando ele sai dos rolos puxadores isentos de dobras. Quando a sua temperatura diminui e ele se torna rígido, passa a ser difícil eliminar as possíveis dobras que ele já possua. Dobras podem ser formadas também nos rolos guias, que fazem parte da bobinadeira. Isto é, entre os rolos puxadores e os bobinadores. Tá? Então, o que quer dizer isso? Que todos os roletes da torre, e depois da torre até a bobinadeira, eles devem estar perfeitamente alinhados, tá? Nivelados e alinhados. A utilização de rolos curvos, chamados de rolos banana, diminui a possibilidade de formação de dobras. Então aqui aparece um rolo banana. Ó, tá? O que é? Ele tem uma deformidade central aqui, tá? E ele é curvo. Então ele tende a jogar o filme para as extremidades, tá? Retirando rugas que poderiam se formar. Alguns bobinadores possuem facas que cortam o filme duplo, permitindo o bobinamento separado de dois filmes simples. Então, em vez de eu bobinar um filme tubular, eu posso bobinar um filme simples em cada rolo de bobinadeira, tá? Dois filmes. Para isso existem as facas bailarinas. São essas aqui, ó. Isso aqui é uma faca. Aqui está o sistema de faca, tá? O filme, a extremidade do filme é passada aqui. Vejam que tem um sistema de roletes aqui. E tem um sistema de ar comprimido forçando essa faca à abertura do filme, tá? Mas o filme está passando por ela, ela fica aqui parada, sempre espichando o filme, esticando o filme. Isso aqui está numa extremidade do filme e na outra. Então ele vai cortando em duas lâminas, tá? Em vez de fazer tubular, ele vai sair duas lâminas. Aqui são os tipos de bobinadeira. Bobinadeira simples,
Com essa aqui eu só vou conseguir bobinar filme duplo, tá? Bobinadeira em tandem, quer dizer, para um lado e para o outro. Ela tem duas bobinagens. Eu posso bobinar filme duplo aqui, quando terminar aqui, iniciar a bobinagem aqui, para depois retirar essa aqui, ou posso bobinar dois filmes simples ao mesmo tempo. Dupla sobreposta, a mesma coisa, posso fazer bobina dupla aqui, ou posso abrir o filme e fazer filme simples aqui e aqui em cima, tá? Então são os tipos de distribuição das bobinadoras. Operações de acabamento. Para que os filmes transformados em sacos, sacolas, rótulos, etc., sejam transformados, né, são necessários equipamentos para operações de acabamento superficial e dimensional. Empresas produtoras de embalagem e rótulos costumam estudar o filme e em seguida imprimi-lo, cortá-lo e soldá-lo. Então, normalmente lá na torre, lá na parte de cima, tem que ter um tratamento corona, tratamento de alta tensão, tá? Faz uma descarga de 15 a 25 mil volts no filme, criando uma porosidade no filme, que ela não é visual, tá? Mas ela cria uma porosidade para poder ancorar a tinta de impressão, tá? Eles possuem, filme produzido com resina de PE, possui superfície não polar, baixa tensão superficial, portanto não são capazes de manter tintas e adesivos. Durante o tratamento de corona, a superfície do filme é exposta a uma descarga elétrica que a polariza, então vai criar pequenos poros também, tá? Preparando para ser impresso. Então cria uma tensão superficial. Aí aparece uma imagem, aqui tem o painel com o gerador de alta tensão, aqui são os eletrodos, o eletrodo, tá? Se coloca em ambas faces do filme, quando deseja imprimir dos dois lados. Faz uma descarga de alta tensão aqui num rolo de passagem que está aterrado, tá? Então, aqui está o filme, é o rolo tratador, e ele é aterrado. Esse é o tratamento corona. Ah, mas não tem outro jeito. Existe um jeito que tem um jeito também de tratar o filme por chama, mas é mais complicado, tá? Operações de acabamento, impressão, para imprimir rótulos, código de barra, informações do produto, etc., em filmes. Existe a rotogravura e a flexografia. Máquinas especiais para este processo imprimem o filme após seu devido tratamento superficial. Máquinas de corte e solda. Vários processos de corte e solda existentes. Um tipo de máquina específica corta o filme desbobinado, de acordo com o tipo de sacola, saco, embalagem a ser produzido e realiza as operações de soldagem. Agora, como é que pode ser o filme solicitado pelo cliente? Tá? O cliente pode solicitar, eu quero filme laminado. Filme laminado é um filme simples, bobina simples, tá? É só uma lâmina de filme, não é duplo. Ah, eu quero um laminado em M. Então, esse filme tem que ser dobrado. Antes do rolo puxador lá, ele tem um sistema que é para fazer uma plissagem nele aqui, tá? Faz um formato de M. Ah, e o formato de M pressupõe que eu tenho que cortar o filme no meio, porque ficam duas bobinas diferentes, elas estão cortadas, são bobinadas no mesmo eixo, mas são duas bobinas, tá? E elas têm esse formato em M, para alguma aplicação específica do cliente, tá? O filme tubular, normal, simples. O tubular sanfonado, então, também antes do puxador tem que ter os triângulos de sanfonagem lá para fazer essa sanfona. Ah, e o quanto que é sanfonado? O cliente vai dizer, eu posso sanfonar ele até o centro aqui, ó, para uma extremidade quase encostar na outra. Isso é muito comum acontecer em lonas, filmes para construção civil e para a área agrícola, onde a gente precisa de filmes com bastante largura, mas na área de puxador e de bobinamento, eu não quero ter um equipamento com muita largura. Então a gente faz a sanfonagem dos filmes e às vezes até uma triangulagem após sanfonagem, tá? Para ficar com uma largura menor de bobina. Depois, no terreno, no campo, esse filme vai ser aberto total. Ele fica com marca dos vincos, tá? Laminado duplo, quando a gente faz o corte, mas os dois filmes são bobinados juntos, tá? Corte lateral infestado. Então, o cliente exige que o filme seja cortado só de um lado, tá? Só numa extremidade. Laminado em U.
Tá aqui, ó. Ele está sendo cortado aqui no centro, tá? Laminado J, quando o corte é diferenciado de um lado e do outro, tá? Vamos ver alguns vídeos muito interessantes para vocês aqui. How does the extrusion process work? We'll look at the common extrusion processes that make plastic products. We'll start with the extruder. Plastic raw material feeds from the hopper through the feed throat to a rotating screw which conveys the plastic through a heated barrel. During this process, it is melted, mixed, and its pressure is increased to typically between 1,000 and 5,000 psi, or 70 to 350 bar. The plastic then flows through a die that shapes the melted plastic, called the extrudate. Beyond the die, the plastic is sized and cooled, pulled away at a uniform rate, and then wound or cut to size. In all extrusion processes, the plastic goes through the same steps. It is 1. Heated and mixed in the extruder. 2. Forced through a die. 3. Shaped and cooled. 4. Pulled away at a uniform rate. Many extrusion processes include finishing steps, such as trimming, cutting to size, printing, winding on a roll, or other steps. Now let's look at the inside of an extruder to see how it works. The plastic raw material in this hopper travels by gravity to the feed throat and drops onto the rotating screw. The rotation of the screw conveys the plastic forward through the heated barrel. As the plastic is conveyed forward along the screw, the channel depth decreases, forcing the plastic through a smaller area. The combination of compression and screw rotation causes friction which generates heat. This is called shear heating. This heat, along with the heat from the barrel heating system, melts the plastic. By the time the plastic is conveyed to the end of the screw, it should be well mixed and at a proper temperature and pressure needed by the die. The plastic is called a melt at this stage. Beyond the screw, there can be a screen pack. The screen pack is a set of wire mesh filters that the plastic must flow through. The screens are typically from 20 to 100 mesh, which indicates the wires per inch. The screen pack is supported by a breaker plate, which is a sturdy metal plate with many holes for the plastic to pass through. The screen pack filters contaminants from the melt. The screen pack must be set in place with a coarsest screen next to the breaker plate, so each screen can support a finer one. Otherwise, the pressure difference may break the fine wires, contaminating the product and possibly doing permanent damage to the die. Existen dos amplias categorías de plásticos, termofijos y termoplásticos. Los plásticos termofijos son plásticos en los que las moléculas se entrecruzan y adhieren unas a otras cuando el plástico se calienta. Estos enlaces entrecruzados son permanentes. Una vez que la reacción de entrecruzamiento ocurre, los plásticos termofijos no pueden ser refundidos. El término termofijo significa fijado por calor. La otra amplia categoría de plásticos son los termoplásticos. En un termoplástico, las moléculas de polímero no se adhieren entre sí. Termoplástico significa flexible cuando es calentado. Cada vez que un termoplástico se calienta, las moléculas de polímero pueden hacerse fluir. De esta manera, el plástico puede ser formado en una nueva figura. Esta nueva forma podría ser calentada otra vez para formar una figura diferente. Eso es un termoplástico. La limitación de este proceso es que cada vez que el plástico se caliente, existirá algún cambio en la longitud y estructura de las moléculas. Eventualmente, el plástico se degradará y perderá propiedades físicas. En esta lección, nos enfocaremos en los termoplásticos, ya que son ampliamente usados en la extrusión.
fluids, including most polymers, have a different kind of flow behavior called non-Newtonian flow. Unlike Newtonian fluids, the viscosity of non-Newtonian fluids is affected by the flow rate. A typical pressure versus flow rate graph for a plastic looks like this. The line is not straight. You can see that the pressure and the flow rate are not directly proportional. In this example, when the pressure is 1, the flow rate is 1. When the pressure is doubled to 2, the flow rate goes up to 3. Doubling the pressure causes the flow rate to go up by 3 times. If we double the pressure again to 4, the flow rate increases to 9 times the original flow rate. What is happening? The viscosity is being reduced by the flow. Remember, plastic molecules at rest are entangled. They cannot easily slide past one another, so the resistance to flow is high. When flow occurs, they start to untangle and become aligned. When they align or orient, there is much less friction between them, and they flow more easily. This is a reduction in viscosity. The faster a plastic flows, the more molecular alignment occurs, and the easier it is to further increase the flow rate. As the plastic raw material is conveyed forward in the feed section, it is compacted into what is often called a solid bed. As this solid bed of plastic moves forward, the plastic begins to melt at the surface in contact with the barrel. This melting typically starts at a distance of 4 or 5 screw flights from the feed throat. The heat required to begin this melting is drawn from the heated barrel wall. This is conductive heat. Heaters on the extruder barrel produce heat which is transferred to the barrel and then conducted to the plastic. Plastic, however, is a very poor conductor of heat. It conducts heat about 1/30th as fast as the steel in the barrel. So conductive heating of plastic is not very efficient. This means there can be large differences in the temperature between the barrel and the plastic, and large temperature differences within the plastic itself. When the plastic raw material begins to melt, its flow changes from plug flow to a type of flow called drag flow. To explain drag flow, imagine there is thick taffy-like plastic fluid in a channel between 2 long rectangular plates. If the top plate is moved, it drags a layer of plastic with it. Just under this layer, plastic is also dragged along, but there is some slippage, so this plastic moves at a slightly slower velocity. Lower down, the plastic moves at an even slower velocity, and so on, until at the stationary plate, the plastic does not flow at all. So the velocity profile looks like this. And since the plastic is being dragged by one plate past another, it is called drag flow. The resistance to this flow is viscosity. To relate this to the extruder, the barrel becomes the moving plate, while the screw is the stationary plate. From the compression zone, the plastic goes to the metering zone. In the metering zone, the plastic melt moves in a spiraling motion down the channel. The plastic near the surface of the barrel is turned downward by the pushing edge of the screw flight. The plastic then crosses the screw channel, where the trailing edge of the flight pushes the plastic back up to the barrel surface. This constant motion of the plastic as the screw rotates shears and mixes the melt. The melt pressure in the metering section is typically from 1,000 to 7,000 psi, or 70 to 480 bar. This pressure tries to force some of the plastic back down the screw channel as pressure flow. If the pressure is small, the combined drag flow and pressure flow velocity profile looks like this. You can see there is a circulation of the plastic. The plastic rotates within the screw flight like this. The output of the extruder
is reduced because some of the plastic, the pressure flow amount, is circulating and flowing away from the die. If the extruder pressure is increased, the plastic flow profile looks like this. The output is being reduced. The temperature of the extruder barrel close to the feed inlet, the rear zone, should be set to cause good forward conveying of the plastic. In a previous lesson, you learned that the best forward conveying of plastic occurs when the plastic slips on the screw but sticks to the barrel wall. Setting the temperature of the barrel close to the feed inlet is done by experience and usually requires relatively high temperatures, so ample quantities of heat enter the plastic to get the plastic particles to stick to the barrel wall. But if too much heat is supplied to the raw material, the plastic particles will slip instead of sticking to the hot barrel wall, thereby reducing forward conveying. Most of the conductive heat to the plastic comes from the middle zone. You should set this zone to whatever is required to get the plastic to the desired temperature. But once the screw is at speed, the shear heat has a greater effect than the conductive heat. In the metering section, the barrel temperature should be set at or near the required melt temperature of the plastic. The general rule is that the head and die temperatures are set so there is no heating or cooling of the melts in those regions. However, there are exceptions. For example, die temperatures may be changed to affect surface finish or flow. The die should be cleaned when it is hot. Use tools made of a soft metal such as brass. Anything harder will scratch the die surface. Don't use aluminum. The oxide of aluminum on its surface is very hard. Most dies are cleaned by taking them apart and removing the plastic manually. Large areas of plastic can be pulled off while hot using brass tools. Smaller areas of hot plastic can be removed by directing a stream of air between the metal and the plastic and pulling it away using long-nose bronze pliers. Make sure the pliers don't scratch the inside die surfaces, and wear eye protection and gloves. Plastic residue can be removed by gently rubbing the die with copper or brass gauze. If the plastic has degraded, you may need to use a low abrasive polishing compound to remove all the plastic. Using a direct flame to burn off plastic from the metal surfaces is not a good idea. Not only is it a fire hazard, but the heat may warp the metal. Specialized die cleaning methods include ovens and fluidized bed cleaning machines, molten salt, chemical cleaners, hot oil, and solvents. Now let's look at some common extrusion problems, beginning with front-end leakage. Plastic can leak from the sealing joints of the extruder, adapter, or die. The head and die bolts can loosen from repeated heating and cooling. Tightening the die head bolts once the die is up to temperature should be a regular part of your pre-startup procedures. Also, whenever you pull the screw out of the barrel, you should clean the sealing surfaces between the extruder and die and check them for damage. Another possible cause for front-end leakage is a front flange that is not adjusted properly. A damaged rupture disc can also cause leakage and should be replaced. The rupture disc is an important safety device. For reasons of safety, never replace a rupture disc with a bolt. Estou sempre à disposição nos meus e-mails para tirar qualquer dúvida que possa ter ficado. Não se furtem de me consultar. Um abraço a todos.